mais uma vez com o programa Jogada de Fé. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por abrir a porta do teu lar e nos receber para esta grande jogada de fé. Lembrando que a jogada de fé é feita em equipe, então eu conto com você. Você é protagonista dessa jogada, tá bom? Hoje o programa, a exemplo dos outros, está muito bom. Hoje o programa está nota 10 e contamos com a sua participação. Diga-se de passagem, hoje, dia 26 de março de 2013, ao vivo, nós completamos um mês. O mês passado, dia 26, também caiu na terça, então exatamente há um mês atrás, nós estreamos com o programa Jogada de Fé, toda terça-feira ao vivo, das 10 às 11 horas da noite. Hoje nós vamos ter, só para que você fique com água na boca, nós vamos falar sobre o ensino público, vamos falar sobre educação, a situação do ensino público no Brasil, porque o nosso programa Jogada de Fé tem essa proposta também, não só falar de esportes, do esporte em si, mas dialogar o esporte, estabelecer uma relação entre esporte e vida, futebol e fé e religião. Hoje está muito legal. Nós teremos também os gols da rodada, com comentários aqui. Nós temos a tabela do futebol paulista, da primeira divisão, também da segunda divisão. Vamos falar um pouco sobre a seleção brasileira que jogou ontem, empatou 1-1. Nós teremos também um arquivo, nós teremos também uma matéria com os nossos colaboradores, funcionários da Rede Eco TV. Dizem que o brasileiro tem a memória curta. Hoje nós teremos várias pessoas da Rede Eco TV dando as suas opiniões, falando de momento marcante do esporte. E momentos que marcaram as suas vidas. Então nós temos um vídeo hoje muito legal também, é um vídeo nota 1000. E no último momento, no quarto bloco do nosso programa, nós vamos falar sobre futebol e política. Por exemplo, o futebol, o esporte e política, né? O futebol pode alienar pessoas? É possível que uma autoridade política use do esporte, por exemplo, a Copa do Mundo no Brasil ano que vem, para manipular o povo? Nós vamos discutir muita coisa boa. Hoje o programa está show de bola. E para me ajudar, para me ajudar na condução desse programa que está muito recheado, como sempre, eu trago ele que é o titular absoluto, é o maior comentarista esportivo do Brasil, sem demagogia, e é humilde, é ele, Rogério Garruti. É com você, Rogério, boa noite. Leandro, boa noite. Beleza? Leandro, beleza, meu irmão, melhor obrigado. Lateral direito da Várzea. Ô, Rogério, eu sou humilde. Rogério, eu tenho orgulho de ser humilde, Rogério. Não me fala isso. É isso aí, Leandro. E boa noite aí, o pessoal de casa. É legal que vocês estão com a gente aí, mais um programa. Hoje completando um mês, Leandro, de programa. Um mês de programa, como é aniversário, o tempo passa, um mês. Deus tem sido fiel nas nossas vidas aí. Fique aí com a gente, porque hoje o programa está imperdível. Beleza, Rogério? E também para nos ajudar a fazer esse programa com muitas informações, nós vamos falar da situação do ensino público no Brasil, nós vamos falar sobre adolescentes que estão na Fundação Casa, antiga FEBEM, e com uma vasta experiência eu trago ele, com uma camisa show de bola. Se ele sentir o desejo de presentear depois, é meu número, sempre elegante ele, meu amigo pessoal há muitos anos, Alexandre Brito, professor de História. Alexandre, seja bem-vindo, boa noite, meu irmão. Obrigado, boa noite, Leandro, boa noite, Rogério, boa noite, pessoal de casa. Parabéns ao programa, estou muito feliz de estar com vocês essa noite aqui. Obrigado, Alexandre. Que beleza, hein? Quero a sua participação, como sempre, edificante. E eu já quero falar no início do programa, como nós comemoramos hoje aniversário, um mês de programa, eu quero dar o nosso telefone, 2379-4733. Você vai ligar e vai participar, você pode perguntar, você pode dar a sua opinião, fazer uma crítica, fazer uma colocação, dar a sua sugestão, e você pode ligar apenas para participar de um sorteio hoje, 2379-4733. Como nós temos a Páscoa no domingo que vem, hoje o programa é ao vivo, nós trazemos aqui para o Jogada de Fé um ovo de Páscoa bonito, é um ovo de Páscoa meio quilo, então você vai participar de um sorteio hoje, você que ganhar, que for sorteado, o sortudo vai levar para casa um ovo de Páscoa meio quilo, 500 gramas ao leite, feito especialmente pela minha esposa, que está lá em casa agora trabalhando. Manda um beijão no coração da Simone, minha esposa, e também da minha cunhada Laís, que está ajudando a minha esposa, trabalhando, mas ligadinha no Jogada de Fé. É um olho no ovo e o outro olho no Jogada de Fé, tá bom? Então você que ligar vai participar do sorteio do ovo de Páscoa
Jogada de Fé, tá bom? Então ligue 2379-4733. O programa hoje está show de bola. Eu quero sentar para bater um papo com o nosso convidado especial, professor de História Alexandre Brito, e também a companhia do comentarista Rogério Garrotti. Vamos lá. Alexandre, é o seguinte, meu irmão. Você, na condição de professor de História, eu te pergunto, Alexandre, defina a história para nós, Alexandre, porque é o seguinte, hein? Eu ouço dizer que história, filosofia, essas matérias, esses cursos, por exemplo, as faculdades que oferecem esses cursos são para aquelas pessoas que não têm um projeto de vida, que não querem fazer nada, pessoas até preguiçosas, né? Principalmente com o advento dos cursos técnicos, professor Alexandre. Então a gente vê as pessoas elas querem estudar de um modo geral aquilo que é mais concreto, aquilo que é palpável. E eu quero te perguntar o seguinte, defina a história pra gente e qual a importância da história para a nossa vida real. Leandro, eu tenho uma experiência, alguns dizem que a história, a filosofia é perfumaria. Perfumaria, o que importa é a matemática. Veja bem, o que é história? A história é algo relativo. Eu tenho a concepção de história, o Rogério tem outra ideia de história. Mas a história, eu digo sempre para os alunos, para os amigos, a história é você. O Rogério é história, nós somos história. A mais bela história que nós temos são os nossos pais, o local onde fomos criados. Isso é história. E como surgiu isso? Quem sou eu? Por que estou aqui? Então tem fatos, tem situações que levam ao que é hoje. E esses fatos, essas situações são a história. Esse estudo dos acontecimentos, para que você consiga modificar o presente, para que você modifique a situação presente, é importante você entender o passado. Professor Alexandre, alguém disse o seguinte, se o senhor não concordar, pode se expressar e concordando também. Alguém disse que conhecendo a história, eu passo a entender o presente e tenho possibilidade de projetar o futuro. É isso mesmo? É por aí? É, perfeito. Você modifica o panorama, o futuro no presente. Para você modificar o presente, tem que ter o conhecimento desse passado. E essa análise desse passado é o que nós conhecemos como história. Professor Alexandre, e você ainda leciona no ensino público? Eu sou professor da rede pública também. Da rede pública, melhor. E como está a situação do nosso ensino para o nosso povo que não tem condição de estar numa escola particular, enfim, o ensino público? Qual é a atual situação, hein? Pode falar. A situação não é das melhores, mas eu vejo sempre comentários que o ensino público não presta, o ensino público está com problema. Porém, eu vejo o ensino público como um reflexo do público, da própria sociedade. Então, o ensino ele é o reflexo do dia a dia do país. A escola pública hoje não funciona adequadamente, mas a sociedade não funciona adequadamente. Então o que acontece, Rogério? Por exemplo, o que mudou da escola pública da nossa época, de 20, 30 anos atrás, para a escola pública hoje? A escola pública fisicamente analisando? Nada. A escola pública hoje, ela é melhor do que há 30 anos atrás. O prédio, a lousa, a estrutura. Acontece que a sociedade está mudando. Então, o que acontece? A pessoa vai para a escola não com o mesmo dinamismo, com a mesma ideia que nós tínhamos de progressão. A ideia, o núcleo familiar é diferente em relação à escola. Isso como se explica também? É interessante isso. Há 20 anos atrás, tínhamos um pai que trabalhava. Tínhamos uma mãe com função de acompanhar os filhos na escola. Hoje, não temos mais esse acompanhamento. O pai é muito ausente da escola. Os pais hoje, ou por falta de tempo, ou às vezes
tem pais que já não estão juntos, então fica algo mais difícil de administrar. Professor Alexandre, desculpa te cortar, uma pergunta que não quer se calar. Essa parceria entre a família, os pais e a escola, você pensa que é fundamental? É fundamental, e o ensino público não está adequado devido a esse acompanhamento, inclusive. Belezeira, como diz um amigo nosso. Me parece que tem uma matéria no ponto aí, né, Beza? Tem uma matéria no ponto, o Beza está conferindo para nós. Enquanto isso, eu quero mandar um abração para algumas pessoas que já estão ligando, gostando do programa e também vão participar do sorteio do ovo de Páscoa. A Lília Campos, de Santo André. Um beijão no coração, Lília Campos. Um beijão no coração também do Dilson, de Mauá. Não sei se é o Dilson, pai da Karen, que esteve aqui, possivelmente. De Mauá, né, Alexandre? Parabéns pelo programa. Dilson, um beijão no seu coração também. A Marlene também, participando, um beijão no coração. A Palmira Barbosa, de Santo André, um beijão no coração também. A Aline Cristine, um beijão no coração. E a Márcia Santos, que diz, participar do sorteio, está adorando o programa. E aqui tem o Binho de Santo André, e o Binho traz uma pergunta futebolística, mas eu vou encaixar ele num dos nossos blocos, tá bom? Para essa pergunta. Que Deus abençoe você, você pode continuar participando no 2379-4733. Nós temos aí no ponto um vídeo, é um arquivo pessoal do Alexandre, e após isso a gente volta com um bate-papo com ele, tá certo? É rapidinho. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender queiras felizes. É isso aí, pegada social no programa Ao Vivo Jogada de Fé. Alexandre, é um desafio falar em 20 segundos, mas fala pra gente o que é isso, meu irmão? Essas imagens bonitas, adultos e crianças no mesmo contexto. Fala pra gente aí desse projeto. Pegada social. É um projeto de um grupo de amigos. Anualmente nós entregamos brinquedos e alguns alimentos na cidade de Suzano, em uma comunidade. É um trabalho interessante. É algo que todos deviam participar e fazer um pouquinho. Se todo mundo fizesse um pouquinho disso, o mundo seria melhor. Alexandre, há quanto tempo esse projeto existe? Esse projeto, 11 anos. 11 anos. Com base nisso, Alexandre, nós temos informação que você já lecionou na atual Fundação Casa, que antigamente chamávamos de FEBEM. Exato. Você trabalhou com adolescentes infratores. Conta um pouco para nós aí em 30 segundos aí dessa experiência, cara. Eu estive lecionando, na época era FEBEM ainda, cidade Franco da Rocha, unidade 30, adolescentes de 17 a 21 anos, uma experiência ímpar. Naquele momento eu percebi que eu era professor, porque você entrar em um sistema e você conseguir brilhar os olhos de alguém que para a sociedade é um criminoso, a realização impagável. E você entende que, já trazendo para o nosso contexto de jogada de fé, na sua opinião, o esporte pode contribuir, o esporte de modo geral, para a recuperação de uma pessoa que tem essa experiência com o crime? O esporte pode ajudar a pessoa a sair dessa vida criminosa? O esporte pode e deve. É um mecanismo que as autoridades deviam utilizar na recuperação e na prevenção desse garoto entrar nessa linha de pensamento.
Porque se você tem na sua comunidade, ao invés de um esgoto, uma quadra, é diferente. Se você, ao invés de você ter garotos na esquina procurando o que fazer, se tivesse uma quadra de tênis, quem não queria nadar, aprender a nadar, tivesse uma piscina pública. Então não só o esporte, não só o futebol, o esporte em si é um mecanismo, se for bem utilizado, essencial na prevenção e na recuperação, não tenha dúvida. Eu acho que aí, Leandro, também entra a questão dos pais, Alexandre. De pequeno, colocar o filho num esporte para crescer numa educação. Nós já tivemos alguns professores aqui no programa, eles falam, a gente não está... Professores de futebol. De futebol ou qualquer outro também, Sim. que eles não estão criando a pessoa para ser profissional. Pode ser, alguns casos, mas para serem um ser humano do bem, né? Não tenha dúvida, Rogério. E o esporte tem a socialização. Que qualquer esporte, seja se for arte marcial, se for um tênis, tem a ideia da socialização, do respeito, da competição, de saber perder, por exemplo. Então é uma ferramenta que deve ser utilizada e reutilizada pelo poder público. E eu entendo, professor Alexandre e Rogério também, nossos amigos telespectadores, que o esporte, na sua essência, o esporte ele tem essa capacidade de reunir pessoas. Isso independe da cor da pele, da condição social. Aliás, eu acredito que deve ser assim, né, professor Alexandre? Nem sempre tem sido, né? O esporte, por vezes, a gente percebe que há uma segregação no esporte, mas o esporte, na sua essência, a gente buscar, o senhor que é professor de história, lá na raiz, a gente percebe que o esporte tem esse poder de unir pessoas independente da raça, da cor, do credo religioso. Nem sempre tem sido assim, mas tem esse poder, né? Não, com certeza. Inclusive, se você analisar a história do futebol, século XIX em Inglaterra, os primeiros times de futebol foram times de operários. A ideia de sábado após o meio-dia. E em qualquer situação você consegue ver o esporte em si como o patrão e o operário ali, ou raças, etnias. O esporte ele não limita quem deve jogar, quem deve ficar no banco. O esporte ele une. Inclusive nós vamos falar isso num dado momento no nosso programa, professor Alexandre, sobre as pessoas que usam do esporte para fazer o mal, manipular pessoas. Não vamos falar sobre isso. Penso que o programa está muito legal, estou gostando muito desse bate-papo com o professor Alexandre também com o Rogério Garruti. Nós vamos para um pequeno break, rapidinho, da Rede Eco TV. E é isso mesmo, Bessa, daqui a pouquinho o break, segura um pouquinho, segura um pouco o break. Isso, então vamos segurar um pouquinho. Eu aproveito e mando um abração para o Binho, de Santo André, e eu quero segurar essa pergunta para depois, tá? Eu quero dar uma cutucada no nosso comentarista Rogério Garruti. O Binho pergunta, ele quer saber se nós acreditamos que o Palmeiras sai da crise em que se encontra. E eu quero a opinião do Fábio Beza, que é São Paulino doente, ou desculpa, corintiano doente. O Beza está torcendo para que o Palmeiras saia da crise. Nós vamos falar sobre isso também. É isso aí, Beza. Nós vamos segurar um pouquinho ainda o professor Alexandre. Professor, é o seguinte, um jovem adolescente que está preso na Fundação Casa, está internado, vou usar esse termo. Este jovem, ele é um criminoso, por mais que ele tenha cometido um crime, ou ele é uma vítima, ou cada caso é um caso, hein? Leandro, esse dilema, né, sempre há um debate e há um calor em relação a isso. Eu tenho uma opinião, digamos assim, que o jovem, ele é, na verdade, o efeito colateral da sociedade. Ninguém nasce querendo roubar, ninguém nasce querendo matar, ninguém nasce querendo sequestrar, usar drogas. Então, na verdade, esse jovem, ele é um reflexo da sociedade. Eu vejo mais o jovem como vítima do que como criminoso. Se houver uma prevenção, se cada um fizer, se todos fizerem algo, se o governo em si atuasse, esse mesmo jovem estaria lá, não é por vontade própria. Não vejo como criminoso, eu vejo como um efeito colateral. Ele é vítima do sistema. É claro, né, professor Alexandre, que essa sua opinião gera polêmicas, né?
é uma questão discutível e os nossos telespectadores têm todo o direito de ligarem e contestarem essa opinião, mas quero concordar com o professor Alexandre no seguinte ponto. É muito fácil a gente criticar, falar de um criminoso, etc. É muito fácil a gente falar de um jovem que está preso hoje, porque ele roubou, ele assaltou. Mas a gente não comenta que lá no fundo ele foi estuprado, às vezes, né, Rogério? O pai dele foi assassinado e dificilmente a gente vai lá e busca essa base histórica, né, professor? Claro. Essa base histórica. Outra coisa, Leandro, quem chega em casa tem uma bolacha, um leite, tem uma comida à noite, é fácil sentar e falar, eu quero que ninguém entre em minha casa. E quem não tem essa bolacha, quem não tem esse leite, o que essa mente está sendo... Qual a perspectiva dessa pessoa para o futuro? Professor Alexandre, eu quero mandar um abração para o Arthur Garruti. É parente, Rogério? Nossa, parabéns pelo programa. Então manda um abração para ele, Rogério. Um abraço. Que beleza. Arthur Garruti, parabéns pelo programa, beijão no coração. Acredito que o professor Alexandre conhece esse rapaz aqui. Sempre bonito, elegante, gente boa toda a vida. É o Márcio Bueno, Alexandre. Conhece? Márcio Bueno. Lá do Parque Capuava, hein? Márcio Bueno. Um grande abraço, Márcio. E ele parabeniza pelo programa. Que beleza, Márcio. Vai participar do sorteio do ovo, tá bom? Nós temos mais alguns telefonemas. Logo após o nosso break, é rapidinho, uma jogadinha de fé. Porque aqui o ataque está voando, hein? Então é rápido, eu já volto. Programa Jogada de Fé, hein? Eu aguardo você. Um advogado em busca de compartilhar informações que formam as leis da sociedade. Dr. Cristiano entrevista os mais variados profissionais. Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV. Esclareça suas dúvidas e fique por dentro dos trâmites jurídicos. Dr. Cristiano, para você, todas as quintas às 9 da noite, aqui na Rede Eco TV. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Nosso corpo e nossa mente vivem muito melhor quando são bem cuidados. Quer saber como viver lado a lado com o bem-estar? Assista ao programa De Bem com a Vida. Dr. Luiz Rasante traz dicas importantes e orientações de saúde. Olá, este é o programa De Bem com a Vida, mais uma vez com vocês, 5 anos na Rede Eco TV. Eu sou o Dr. Luiz Rasante Júnior, falo sobre homeopatia, acupuntura, clínica geral, trazendo informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. De Bem com a Vida, toda quinta, às 7h30 da noite, aqui na Rede Eco TV. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Um programa que traz autoconhecimento, saúde e espiritualidade. Beth Frati bate um papo com especialistas de todas as áreas da saúde e de terapias complementares, visando autoajuda, prevenção e respeito ao próximo. Uma boa noite, Beth Frati, a Vida Natural já está no ar. Estou feliz de estar novamente aqui com você, trocando as nossas ideias, sempre fazendo novos amigos. Beth Frati e a Vida Natural. Ao vivo, todas as segundas, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Aqui, na Rede Eco TV. Show de bola! Voltamos com o programa Jogada de Fé. Eu, Leandro, estou aqui com Jogada de Fé.
toda terça-feira das 10 às 11 da noite e também com Bíblia para as Nações das 4 às 5 às quintas-feiras e aos domingos. Hoje, Jogada de Fé, sempre acompanhado do Rogério Garruti, o maior comentarista esportivo do Brasil, e hoje professor de História, meu amigo Alexandre Brito. Quero mandar um beijão no coração, com todo respeito e carinho, para Keila Cândido. Ô, Alexandre, conhece, Alexandre? Keila Cândido de Mauá? Conheço. Minha esposa. Ô, Alexandre. Grande beijo. Aí, Alexandre, por falar nisso, tem o Pedro Cândido também, conhece? Meu filho, grande beleza. Pedro. Rafael Cândido. Que beleza, Alexandre. Rafael, pai te ama. E todos vão participar do sorteio do ovo. Isso é formação de quadrilha. É muita gente da família. É. O Genilson de Santo André, um beijão no coração, vai participar também. O Genilson do sorteio do ovo de Páscoa. A Marli de Mauá, que é mãe da Karen, um beijão no coração dessa família bonita. A Karen já esteve com a gente aqui. E o Fábio Tourão, Alexandre, de Santo André, parabeniza pelo programa. Tá certo? Um beijão no coração de todos. Agora, neste momento, é o seguinte... Nós vamos para os gols da rodada agora, Rogério. Beza, os gols da rodada, quando tiver tudo aí ok, o Beza me dá um toque, o bicho vai pegar, Fábio Beza. Tem muita pergunta aqui e o Fábio Beza ele tá invocado. O Rogério disse que tá sempre dizendo que o São Paulo tem o melhor elenco e o Beza que diz que o Ralf é o melhor jogador brasileiro de todos os tempos, ou não, na atualidade, o Beza qualquer dia vai participar do programa para pegar o Rogério Garruti aqui, tá bom? Tem uma matéria no ponto que é os gols da rodada, é isso aí, os gols da rodada. Rogério, eu passo a bola para você, meu irmão, você que é o pai da matéria, se vira agora, hein? Beleza, Leandro, beleza, vamos para os gols da rodada, já tá no ponto aí, já vamos pro primeiro jogo, Penapolense e São Bernardo, vamos ver, 3-0 Penapolense, vamos ver os gols. Em Penápolis, cobrança de escanteio, Fernando faz 1-0 para o Penapolense aos 14 minutos do primeiro tempo. Também de cabeça, Biro aumenta o placar aos 34. No finalzinho do jogo, aos 44, Giovânio bateu cruzada de esquerda. Sacramentou a vitória do Penapolense. Final, Penapolense 3, São Bernardo 0. São Bernardo, um abraço. A gente estava vendo em off aqui, é uma chance remota de São Bernardo se classificar, mas pode ser, dependendo de resultado, é meio difícil, né? Mas vamos torcer, porque é um time do ABC e vamos torcer para estar no bolo aí, né, Leandro? Entre os 8. Com certeza, é um time que representa o ABC Paulista. Destacando, professor Alexandre e Rogério, quando nós estreamos Jogada de Fé, São Bernardo estava ali caindo nas tabelas, era o antepenúltimo colocado. Hoje é o 13º, ou seja, o São Bernardo vem subindo bastante, embora perdeu essa última partida. 13º, com 15 pontos. O próximo jogo eu anotei aqui é contra o Atlético Sorocaba. São Bernardo. São Bernardo e Atlético. Vamos em lá, casa, vamos torcer. Né? São Bernardo. Isso, e nós temos mais um jogo, São Paulo e Bragantino. Vamos aos gols. O São Paulo recebeu o Bragantino no Morumbi. Aos 30 minutos, num cruzamento de Alisson, Breto faz contra São Paulo 1-0. Num contra-ataque fulminante do São Paulo, após um chutão do Beck, domina no meio de campo o Alisson, que toca para Jadson, que deixa Fabuloso na cara do gol. Vocês vão ver aí, Fabuloso decreta a vitória do tricolor. No final, São Paulo 2, Bragantino 0. O tricolor aí em primeiro lugar, né, Leandro? Todo mundo fala aí da crise do São Paulo, mas tá bem. Na Libertadores não tá muito bem do jeito que o São Paulo sempre é, né? Vai bem, mas no Paulista é o primeiro. 32 pontos para a alegria do Fábio Beza. Então, o Luiz Fabiano metendo mais um gol, Alexandre. E ele falou que não tá com problema, é uma coisa que eu queria saber de vocês também depois. Ele falou que ninguém sabe o que ele está passando, né? No seu íntimo, e isso afeta dentro de campo. Então eu queria saber de você também, Leandro, se isso daí afeta mesmo. Ele fala assim, a torcida só quer que eu faça gol, mas não vê o que eu tô passando. Essa é a minha opinião, quero ouvir também a opinião do professor Alexandre. O Luiz Fabiano já há algum tempo não está bem, ao meu ver. Ele anda fazendo alguns gols, no entanto, não está comemorando. E quando vai dar entrevista, ele diz que não tem motivos para comemorar.
penso eu que o Luiz Fabiano não está bem psicologicamente, professor Alexandre. Eu penso o seguinte em relação ao Luiz Fabiano. Se o comportamento dele é reflexo da vida pessoal dele, que ninguém compreende a vida pessoal dele, fazem 15 anos então que ele está com o pessoal. Porque desde que eu conheço o Luiz Fabiano é a mesma atitude. Ele foi expulso rebelde, após o término do jogo. Uma situação que não consegue fazer essas coisas o Luiz Fabiano, né? Luiz Fabiano. E eu tenho uma pergunta, professor, comentarista Rogério e professor Alexandre, e dentro desse contexto do São Paulo. O André Rezende de Santo André, beijão no coração, vai participar do sorteio do ovo. Ele diz assim: o que vocês acham da briga do Lúcio no São Paulo? Lúcio zagueiro. Situação do Lúcio no São Paulo, Rogério. O André Rezende, meu amigo, um abraço aí pra você. Eu acho que o Lúcio veio cheio de marra, né? Veio como jogador e tal, mas tá vendo que não é assim não. Que não é assim não. O Ney Franco pode falar o que quiser. O Tony falou no programa passado que não é um treinador pro calibre do São Paulo, também acho que não. Assim como o Gilson não é do Palmeiras. Eu acho que tem que ter treinador de ponta. Mas colocou ordem ali, Leandro. O Lúcio não tá apitando ali não. Ele tá vendo que o buraco é mais embaixo, não é assim não. Está cantando. Ele vai ter que jogar, para ser titular no São Paulo tem que jogar. Há um grande equívoco, alguns jogadores que estavam na Europa, eles não entenderam ainda, que até pela economia mundial, o Brasil hoje está numa situação, às vezes, melhor do que os times europeus. Clubes da Europa. E quando eles retornam para o Brasil, eles têm a ideia de 10 anos atrás, onde ele ia chegar num time que ia ter espaço sempre para ele. Ia ser o cara. E é o que está acontecendo com ele e outros que vão pegar banco, vão ter que acordar para essa nova realidade. Nova realidade. Nós temos mais gols, Rogério? Nós temos mais gols? Temos mais gols. Agora Corinthians e Guarani. Vamos aos gols. É isso aí, daqui a pouquinho... Ao gol, né? Foi 1-0 pro Corinthians, tá no ponto aí. No brinco de ouro, Sheik dá um balão pra dentro da área e deixa Guerreiro na cara do gol. Final, Corinthians 1, Guarani 0. Tá aí a bela jogada do Sheik, um balãozinho, deixou o Guerreiro na cara do gol, que encheu o pé. Final, Corinthians 1, Guarani 0 e foi só isso. É isso aí, eu tô dando risada aqui porque o nosso jornalista, o Fábio Bez aqui é uma figura, gente. Ele, em off aqui, ele tava comentando com a gente, né, Leandro? Que o Guerreiro, ele é melhor que o Evair. Então, a gente às vezes... o meu pai fala pra mim que é melhor a gente ouvir do que ser surdo, né? E hoje a dica de passagem, o Beza que acredita nisso, pra mim ele é um guerreiro mesmo. Porque acreditar nisso, o cara tem que ser um guerreiro. É que o Corinthians tá em alta. O cara meteu o gol do título do Mundial, meu. O cara é bom, vamos falar. O cara é bom, dentro da área, sabe fazer gol. Agora eu quero perguntar pro professor Alexandre se o Corinthians é tudo isso mesmo, ou se ele é tudo isso por causa da nossa carência de grandes craques e times bons, Alexandre. Quer dizer, o futebol do Corinthians é bom porque nós nivelamos por baixo, ou ele na década de 80 ia fazer sucesso com aqueles times, o time do Santos, o time do Palmeiras da década de 80, nem tanto o Palmeiras, mas o São Paulo, os Menudos, o Flamengo do Zico, Atlético Mineiro do Paulo Isidoro, do Éder, do Luizinho, o Grêmio, quando foi campeão do mundo com o Renato Gaúcho, etc. Hugo de Leon. Quero saber se o Corinthians tinha vez nesse contexto, Alexandre. Tem um videogame que eu acho interessante, que você consegue montar todos os times que você achar melhor. Palmeiras 94, você pega o Corinthians e você consegue jogar um contra o outro. Se fizéssemos isso, o Corinthians seria rebaixado. É mesmo? Essa é a sua opinião? Olha aqui, eu tenho um destaque do Corinthians, o Renato Augusto machucou e vai ser ruim dele jogar de novo, hein? Porque agora o Tite vai poder formar um ataque com 3 jogadores ali, o Sheik entrando, voando, quer ser titular, vai querer ficar no banco, de que jeito? E o Sheik não é jogador de banco, Guerreiro, Pato, então quem perder, eu acho que assim, que o jogador hoje do Corinthians, que perde uma posição, que se machuca, fica com a cabeça doendo. Porque Leandro, voltar só pra dar um toquinho, você acha que o Guerreiro faria esse gol com o Dario Pereira marcando ele ali?
Eu acredito que o Dario Pereira, aquele zagueirão que ele ganhou naquela jogada, o Dario Pereira mataria no peito e sairia jogando, meu irmão. Acredito eu. O próprio Antônio Carlos, que jogou no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo. E o Luizão Pereira também, na década de 80, o Luizão Pereira ia sair jogando. Rogério e professor Alexandre, a pergunta do Binho que nós já falamos, mas eu quero inserir nesse contexto. O Binho de Santo André, ele pergunta se o Palmeiras sai ou não sai da crise. Agora, com base nisso, eu pergunto, o Palmeiras não ganha de ninguém ou não perde para ninguém? Nós conversávamos em off e o Palmeiras está invicto, Rogério, algumas partidas já. Quantas partidas, professor Alexandre? Esse ano perdeu 3 jogos. Perdeu 3 jogos. E há várias partidas que não perde, inclusive não perdeu para o campeão do mundo. Empatou com o São Caetano, que era o último colocado até esses dias. Quando o Palmeiras empatou com o São Caetano era o último. Mas empatou com o campeão do mundo também, empatou com o Santos, por último, empatou com o São Paulo. Rogério e Alexandre, o Palmeiras não ganha de ninguém ou não perde pra ninguém? Eu vou responder fazendo uma pergunta. O que é crise? Com o propósito de 2013 do Palmeiras estar disputando a Série B. Do brasileiro. E ele está nessa situação no Paulista e disputando a Libertadores já com o intuito de sabendo que não teria um elenco para vencer essa Libertadores. É uma crise? Se o Barcelona perde 1, 2 jogos lá, é uma crise. O Palmeiras, como está hoje, não vejo como crise. O propósito do Palmeiras essa linha de continuidade 2013. Penso eu que a diretoria do Palmeiras deve priorizar a subida, a volta do Palmeiras para a primeira divisão do Brasileiro esse ano e o ano que vem, 100 anos de Palmeiras, inauguração do estádio, etc. Ou seja, se a diretoria do Palmeiras tiver uma visão de marketing empresarial, eu penso que o Palmeiras tem tudo, essa é a minha singela opinião, Rogério, para sair de momentos difíceis. Nós estamos desde 2000 aí sofrendo na mão de um monte de dinossauro aí. Você e o Beza que são palmeirenses. Um monte de dinossauro na diretoria. Agora que voltou... Paulo Nobre parece que tem pulso firme. Paulo Nobre, tá lá chefiando a delegação. Já conversou com o Hulk e o Marcelo, 2 palmeirenses. Já ouvi uma conversa aí que o Hulk pode vir para o Palmeiras. E o Adriano, hein? Parece que o Adriano está... Meu Deus do céu. Eu tenho uma opinião sobre o Adriano. Se a proposta for o Adriano vir sem um salário exorbitante, baixo, e com a ideia dele se recuperar e depois atuar, para o Palmeiras hoje eu vejo vantagem. Não, mas se ele voltar e ter dedicação, não tem. Ele é melhor que, se ele ter dedicação e voltar a ser o Adriano, é melhor que Fred, é melhor que Guerreiro, Beza. É melhor que qualquer um desses centroavantes que está na seleção. Rogério, eu penso que ele não volta a ser aquele Adriano que nós conhecemos. Mas, para o propósito do Palmeiras, se o Palmeiras está em 2014, em 7º no Paulista, perdendo 2 partidas da Libertadores, estaríamos em crise, que é o centenário, teríamos outros craques. Mas hoje, o Adriano se encaixa plenamente. Professor Alexandre, em relação à minha crítica, Rogério, eu pego muito no pé do Palmeiras. Eu digo que o Palmeiras é muito fraco no marketing, na divulgação da sua marca, que é forte. Se o Adriano vem jogar num outro time que tem um marketing forte, através do Adriano, meu irmão, os caras vão construir outro estádio, os caras vão trazer patrocinadores. Casa cheia. Casa cheia, mas vindo pro Palmeiras. Parece que tá reformulando, hein, Leandro? Eu penso que o Paulo Nobre, Brunoro e tal. Eu penso que com essa nova diretoria, eu penso que o Palmeiras... Brunoro tá arrumando a casa. Posso fazer uma pergunta acerca do Santos? De um jogador específico? Tem um nome aqui, se eu estiver errado, me perdoe. Norivilce é o nome, Norivilce, um beijão no coração. E essa pessoa pergunta o seguinte: o Neymar está em processo de decadência? O sucesso subiu a cabeça? E por falar em cabeça, o Pelé disse que ele está preocupado com o cabelo. Pelé. Preocupado com a imagem só. Né? E aí, professor? Neymar, joga ou não joga? O Neymar deu uma declaração essa semana dizendo que a Europa e o Brasil, para ele, é indiferente, que é o mesmo futebol. Aí eu pergunto o seguinte, será que não está na hora dele realmente ter um futebol diferente, um campeonato diferente para conseguir encarar Rússia, Itália, Espanha? Porque é nítida a diferença dele no Santos e na seleção brasileira. O que eu penso? Será que aqueles gols que ele fez, as reboladas em cima do Nunes esses dias, a brincadeira toda, por que ele não faz lá? Será que não tem uma marcação diferente? Será que não é um outro futebol lá fora? Será que não tem que sair do país? Eu acho que aí que seria bom ele ir embora. Ir lá para jogar e experiência para
no ano que vem ele arrebentar na Copa do Mundo aqui. Ter essa experiência internacional. Quero aproveitar e mandar um beijão para o Jorge Correia de Santo André, ele manda um abraço. Também para o Miguel Orsi, manda abraço, um beijão no coração também. E nós temos também o Dr. Cristiano, que tem programa aqui, né, Beza? Dr. Cristiano tem programa aqui ao vivo, toda segunda-feira, Beza. É isso mesmo, o horário me fugiu agora, tanto papel que me fugiu agora, mas o Dr. Cristiano faz parte dessa família Rede Eco TV, nosso amigo, um beijão no coração, ele manda abraço ao irmão e quer ganhar o ovo. Ó, doutor Cristiano, se o senhor não ganhar, eu aconselho, contrate um advogado. É doutor Cristiano, advogado. E também o Kaique, do Capoava e Família. Quero mandar um abração, inclusive, para a família Rodrigues Martins, o Kaique, o Dolu, a Claudinha, o Wesley, para toda aquela família. Ele quer saber o que eles acham se o São Caetano será reprisado ou será rebaixado. Deve ser rebaixado. Deve ser rebaixado, né, professor Alexandre? Deve ser rebaixado. Eu acredito que sim. Eu acho que sim, espero que não. Olha, ele saiu São bem. São Caetano vai ser rebaixado, é isso? Eu acho que não, acho que eles estão começando a jogar. Tá aí na ponta, tá o 17º ali, né? Ele é o último dentro da zona. Isso, acho que dá pra sair. Ele tá ali com 10 pontos e o Mirassol com 12. Ele tem um jogo agora, Leandro, contra o 15. Decisivo. É decisivo. Qual é a diferença do São Caetano e os times do interior? Você pega em Piracicaba, há todo um movimento em Piracicaba a favor do 15. E o São Caetano, a gente não tem essa força. Eu acho que é um diferencial. Eu acho que eles fazem uma diferença muito grande, sem dúvida. Quero mandar um abração também para o Elton Orsi, que é o nosso diretor de imagem, que hoje está de folga, está folgado merecidamente, porque nasce a sua filha, Meg Lara. Nasceu a filha do Elton Orsi, Meg Lara, um beijão no coração dessa família bonita. Inclusive, chega aqui um telefonema. Chega aqui um telefonema de Santo André, Meg Lara. Será que é o Elton já ligando para nós aí para fazer essa homenagem à filha? Um beijão no coração da Meg Lara, da família Elton Orsi. Beza, nós temos um break agora, Beza? Um pequeno break, é rapidinho, nós temos muitas ligações, daqui a pouco a gente manda um abraço, todo mundo participando do sorteio do ovo de Páscoa, show de bola de meio quilo. É rapidinho nessa jogada de fé, a gente volta, o programa está bombando, hein? Que Deus abençoe. Um advogado em busca de compartilhar informações que formam as leis da sociedade. Dr. Cristiano entrevista os mais variados profissionais. Boa noite para você, boa noite Brasil. Em mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV. Esclareça suas dúvidas e fique por dentro dos trâmites jurídicos. Dr. Cristiano, para você, todas as quintas às 9 da noite, aqui na Rede Eco TV. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Vem comigo fazer essa jogada de fé. Hoje está show de bola. Rogério Garruti e professor Alexandre Brito. A Vilma Cardoso de Santo André liga, vai participar do sorteio do ovo de Páscoa. Um beijão no coração da família. E também o Marcos Gama, que me parece que é profissional de futebol. Está escrito aqui prof de futebol, professor de futebol. Marcos Gama, um beijão no coração também. O Marcelo Moura, que é o gordinho, entre parênteses, gordinho, um beijão no coração. Nós temos também o José Mazeto, nosso parceiro Alexandre. Parabeniza pelo programa. Zé, um beijão no seu coração, meu irmão. Você sabe do que eu estou falando, você é importante para nós. Nós temos algumas perguntas aqui. A Sheila de Diadema quer saber se o São Bernardo está jogando bem. 10 segundos, Rogério, 10 segundos, Alexandre. O São Bernardo está jogando bem? Para mim tá jogando bem. E tem, como a gente falou, chances remotas aí de classificação. Mas eu acho que cair não vai cair, não. Eu acho que tem tudo pro ano que vem aí, tá melhor ainda. O São Bernardo perdeu, mas perdeu pro time que tá em nono no campeonato. E vem
subindo, né? Em ascensão, São Bernardo. O Davi Arras manda um abração para você também, Davi, que Deus te abençoe. Tem a Débora Mangano de Santo André. Você concorda com a exclusão da Caixa no patrocínio do Corinthians? Eu penso que o tempo é curto, né, professor Alexandre? Porque tem os bastidores também, tem muita coisa que nós leigos não temos acesso a informações, então é briga de cachorro grande. Penso que tem seus motivos para isso. São motivos políticos. E o Ariovaldo Melo, ele pergunta se no Brasil nós temos goleiro para a seleção brasileira. Rapidinho, Rogério, tem goleiro ou não tem no Brasil para a seleção brasileira? Eu penso que tem o Cássio, do Corinthians. Cássio já mostrou que em jogo decisivo cresce, né? E tem sim, tem o Júlio César, tem sim, tem o Diego Cavalieri, que está catando demais. Tem sim, eu acho que tem. Que beleza, então concordamos que o Brasil tem sim. Beza, nós temos uma matéria agora, dizem que o brasileiro tem memória curta, mas os colaboradores da Eco, nossos amigos da Rede Eco TV, falaram, deram as suas opiniões, cada um falando de um momento marcante na sua opinião do esporte. Pode ser vôlei, futebol, porque aqui o Jogada de Fé dialoga com vários esportes. Inclusive o Fábio Beza falando do tênis. O Beza, que era corintiano, desanimou. Agora ele participa só do tênis. O negócio dele é tênis agora, porque o Corinthians no futebol, segundo ele, não ganha mais de ninguém. Tá no ponto aí, Beza? Tá no ponto a matéria? O que tiver no ponto é só dar um toquezinho, que nós vamos ver essa matéria e fazer um comentário com o professor. Quero chamar o professor para participar dessa ideia, com base nesse vídeo, essa ideia de que o brasileiro tem a memória curta. Professor Alexandre, dá uma pincelada para nós aí, que o vídeo já está a ponto de bala. Fala para nós sobre essa relação do brasileiro. O brasileiro tem memória curta mesmo ou não? Isso é mito? O brasileiro não tem memória curta. O brasileiro não atua, ele lembra, mas não atua. Mas que ele lembra, sofre, chora, mas não age quando precisa. Mas a memória do brasileiro não é curta, nada. Penso eu, professor, que brasileiro é brasileiro. O ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo, né? Então certeza. A memória do brasileiro também é boa, né? Precisa exteriorizar essa memória, né? Ponto de bala, Beza? Matéria ponto de bala? Então vamos soltar. Eu quero ouvir a opinião do povo aqui da Rede Eco TV. E eu quero perguntar para o professor Alexandre um momento marcante para ele do futebol, para o Rogério Garruti, e eu quero falar de um momento também que me emociona muito toda vez que eu falo. Então vamos lá? Vamos soltar essa matéria? A ponto de bala no Jogada de Fé. Ok, mandar um grande abraço para o irmão Leandro, Rogério Garruti, grande comentarista, Fábio Beza, Elton Ross, todo o pessoal do estúdio aí. Um grande abraço para vocês, sucesso. Ô Leandro, você me pegou aqui, cara, desprevenido, falar de um momento de futebol. A gente trabalha a vida todinha com isso aí, um momento do esporte que tenha marcado a minha vida. Eu podia falar do nosso glorioso empate com o vovô lá, do meu querido Fortaleza, o meu Leão, em 91, quando nós fomos campeão cearenses, né? Mas olha, sinceridade, eu poderia falar também da Copa de 82, que eu era molecão e fiquei decepcionado com o Paulo Rossi, quando tirou o Brasil da Copa, aquela seleção fantástica, que até da Argentina tinha ganho, né? Uma das melhores seleções brasileiras, depois da Copa de 70, é claro. Mas olha, eu acho que o momento que mais marcou é o momento mais recente, que foi em 2002, quando o Brasil ganhou da Alemanha, aqueles 2-0 que o nosso querido Ronaldo Nazário enfiou lá no Oliver Kahn, que foi eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo. Não sei como, porque para mim o Marcão era muito melhor. Eu acho que esse foi o grande momento, a final, Brasil e Alemanha em 2002, 2-0 para o nosso querido Brasil. Um abração. O que me marcou no mundo do esporte foi o ano de 2012, que o Corinthians foi campeão da Libertadores e do Mundial, e nós somos campeões invictos. Vai, Corinthians! Dentro dos nossos corações. Embora o Palmeiras não vive uma grande fase, ele já teve momentos memoráveis. O mais que me marcou mesmo no Palmeiras foi o título da Libertadores de 99, com a disputa emocionante nos pênaltis. E além disso, não posso deixar de citar também um jogo memorável, um dos 2 melhores jogos da minha vida, foi a semifinal da Libertadores de 2000, entre Palmeiras e Corinthians, numa disputa eletrizante nos pênaltis, que levou o Palmeiras para mais uma final. Infelizmente não foi campeão, o Boca ganhou nesse ano, mas foi um dos jogos
mais eletrizantes que eu assisti na minha vida. Um esporte ou então uma situação do esporte que mais me marcou, olha, eu me lembrei de várias coisas, mas como uma legítima brasileira, eu me lembro com muito carinho e emoção da Copa de 94. Gente, eu só tinha 11 anos, mas eu me lembro com todos os detalhes como é que foi a nossa vitória do Tetra. Bom, estava 2-2, Brasil e Itália nos pênaltis, aí veio o italiano, chutou. E eu me lembro do Galvão Bueno gritando, sai que é tua, Tafarel! Segurou o pênalti e na sequência Dunga fez um gol, 3-2 para o Brasil. Mas o italiano, nosso querido Baggio, fez a gentileza para o Brasil de chutar a bola para o espaço. E junto com a bola foi o que? O sonho dos italianos, e o Brasil se tornou então tetracampeão. Eu não tenho como esquecer como uma boa brasileira desse momento maravilhoso. Foi o momento que mais me marcou realmente no esporte. O tetracampeonato do Brasil. Valeu, Brasil! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Bom, pra mim, acho que o grande momento do esporte é o melhor. Um grande ícone do esporte foi o Ayrton Senna. Fazia grande disposição acordar cedo no domingo para ver cada corrida era uma magia, era um momento brilhante, de muita alegria e muita felicidade para assistir o Senna correr. Eu falo isso com muita saudade, além dele ser corintiano. Isso aí, Ayrton Senna. Bem. É isso aí, voltamos com o Jogada de Fé. Meus irmãos, eu quero aqui fazer um pedido. Nós cortamos o vídeo porque tem muita coisa boa e é uma série, viu? Eu quero saber se o brasileiro tem ou não tem memória, sobretudo memória esportiva, porque é o nosso contexto Jogada de Fé. Então o vídeo foi cortado, mas no próximo programa vamos lançar mais um pouco, porque o assunto é muito bom. Fábio Beza, quantos minutos a gente tem de programa? Me dá um toque, nós temos alguns minutinhos de programa para eu me controlar aqui com os nossos Sai que é tua, Tafarel. Daqui a pouco o professor Alexandre vai sortear e eu tô torcendo para que você seja o ganhador do ovo de meio quilo. A gente vai ligar e vai se virar para entregar. É só ovo que voa no Jogada de Fé. Rogério Garruti, eu quero você, antes do professor Alexandre Brito, quero te perguntar o seguinte, Rogério, e já nas suas considerações finais. Você pode transitar em todos os esportes aí. Você que manda, Rogério. Você que é o pai da matéria. Qual o momento do esporte que vem à sua memória agora, ouvindo todos esses depoimentos aí? O que te marcou no esporte, Rogério? Leandro, eu, como o Aguinaldo, que é um dos nossos diretores aqui, falou... Beijão no coração do Aguinaldo. Palmeirense tem muito momento marcante na história, né? Não tem jeito. Eu tô brincando, mas é verdade. Em estádio, Leandro, foi contra o Flamengo, uma semifinal, que o Flamengo saiu na frente, o Palmeiras precisava fazer. O Euler meteu 2 gols de cabeça no final. Filho do vento. Ficou marcado na minha mente, mas tem aquele pênalti que deu o título pra gente, da Libertadores em 99, mas o mais marcante mesmo foi a defesa do Marcão, naquele pênalti do Marcelinho, né? Ali acho que ele defendeu e correu tudo lá no pau da bandeira. Ele defendeu. Então, para mim, ficou marcado esse momento que, quando eu lembro de alguma coisa, eu penso nesse pênalti aí, no nosso saudoso São Marcos. Show de bola, Rogério. Ele fala toda hora o nosso, se referindo ao Fábio Beza, que também era corintiano, virou palmeirense. Rogério, nas suas considerações finais, meu irmão, 20 segundos, seja sempre bem-vindo. Você é meu parceiro, Rogério Garruti. Gente, eu quero agradecer ao Alexandrinho aqui, é um conhecimento muito grande ele tem, a gente estava comentando aqui no intervalo que ele é enjoado, precisava de muito mais tempo, né, Alexandre, para falar, muita coisa não deu para ser dita, então agradecer você, agradecer o pessoal de casa aí que está confiando no nosso trabalho, Leandro. Quantas ligações, Rogério? Obrigado mesmo, de coração, e que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Agora eu quero o professor Alexandre falando do momento marcante na vida esportiva dele também. O que vem à memória dele a nível de esporte nesse momento? Alexandre, rapidinho, 20 segundos. Momento marcante, esporte, Brasil, Holanda, 94, 3-2, o gol do Branco de falta. Que o Romário teve que se esquivar. E a bola fez uma curva, quase tirou a coluna do baixinho. Interessante. E a comemoração do Branco foi algo libertador. Professor Alexandre, quer mandar um beijão para alguém aí? Quero mandar alguns beijos aqui. Bora, rapidinho. Vamos lá então, um abraço
Keila, Pedro, Rafael, amo todos vocês, muito minha família. Família Paraíba, família Nuri Ribeirão, família Macei, São Caetano do Sul, família ABCFS, família TNT, família Lopes, em especial ao departamento online, à família online e a galera de Poá. Professor Alexandre, em 10 segundos, a relação esporte e história em 10 segundos. Esporte e história. O esporte ele é essencial para a história. O esporte une. O esporte é questão de humanização, socialização. O esporte, ele, se for inserido na sociedade, ele resolve muitos problemas sociais. O esporte deve ser o carro-chefe para o país. Tomando muito cuidado para o esporte também não virar uma alienação. Não virar um mecanismo de manipulação, como ocorreu em muito tempo no país. Esporte, Brasil, futuro, sucesso. Show de bola, professor Alexandre. As portas estão abertas no Jogada de Fé. Seja sempre bem-vindo. Tira um papelzinho aqui, mexe bem. Tira um papelzinho, me dê aqui. Vamos Rogério, lá. Segura o ovo aqui. Rogério Garruti. Fechando o olho. E eu olho. quero deixar uma mensagem final. Isso. Vamos lá, Leandro. Vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou ler o nome do ganhador ou da ganhadora. Coisa linda, já estou com o nome na mão. É uma surpresa, mas eu quero ter um minutinho ainda para dizer o seguinte, que é muito importante a história. É muito importante a história. Eu repito o que alguém disse, o que eu disse no começo, o que um estudioso disse. Ele disse o seguinte, mais ou menos assim, que conhecendo a história, nós vamos entender o presente e projetar o futuro. No entanto, tem pessoas que conhecem a história e vivem apenas com o passado, vivem lá no passado, são saudosistas. Não, o conhecimento histórico, ao meu ver, ele é muito importante quando eu posso projetar o futuro. Como disse o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Ou seja, o apóstolo São Paulo não jogou no lixo o passado histórico. No entanto, ele pegou o passado histórico para projetar o futuro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Tinha muita coisa para a gente discutir hoje no programa sobre políticos que são corruptos, não todos, alguns são corruptos que usam do esporte para manipulação, mas não dá tempo, porque o programa tem muita informação. Sabe quem ganhou? O Arthur Garruti, e não foi o Rogério Garruti quem sorteou, foi o professor Alexandre. Arthur Garruti ganhou, nós vamos entregar na casa dele o ovo de Páscoa fabricado pela irmã Simone, que é a minha esposa. Um beijão no seu coração. Quero mandar um beijão também para os amigos do Léo, o Carlão, para o Alcides, para o Itamar, sua esposa, sua filha Laís, lá do time de futebol Amigos do Léo de Mauá. Um beijo no coração, até terça, que Deus abençoe a todos.